Salve, salve, nação! Eu sou Lila Chaves e estou aqui no Papo Vitrola. E hoje a gente tem um convidado muito especial, Danúbio Machado, seja bem-vindo! Fala, Lila, que bom, né? Hoje eu estou um pouco diferente, um pouquinho do lado de cá das câmeras, né? Ficamos aí por muito tempo apresentando aqui o Papo Vitrola, que foi um imenso prazer. E, ó, é só uma pequena temporada, junto com a Lila Chaves. A gente vai contar um pouquinho das histórias aqui do programa, um pouquinho de como tudo isso começou, e é muito bom ter vocês aí de casa junto com a gente. E a gente vai ter muitos convidados legais nessa temporada do Papo Vitrola. Então, não perde não, acompanha aí nas redes sociais, no canal da TV Banqueta, que vai ser muito legal. Danúbio, me conta uma coisa, deve ter muita história legal para contar aí nessa temporada de Papo Vitrola, hein? Pois é, Papo Vitrola é uma iniciativa aqui da TV Banqueta, né? Iniciou-se aí há um bom tempo com o nosso parceiro Léo Fuca, foi o primeiro apresentador aqui do Papo Vitrola. Antes da pandemia, a gente teve o convite aí do nosso parceiro Fred Sarti, juntamente com toda a equipe aqui do Papo Vitrola, para poder estar comandando aqui, coordenando junto com esse time as entrevistas, para poder falar de cultura. A gente conseguiu fazer algumas coisas um pouco diferentes, né? A gente não veio só pro lado musical. Hoje o Papo Vitrola já recebeu escritores, dançarinos, né? Poetas. Então, assim, a gente conseguiu trazer uma gama muito grande de cultura de toda a nossa região, não só aqui de Nova Lima, como Raposa e Racima. A gente recebeu aqui, por exemplo, a Caete, da BHFM, que é uma grande amiga. Carlinho, da TV Alterosa, né, veio falar aqui também com a gente um pouquinho sobre a Federação Fight. Enfim, o Papo Vitrola hoje, ele deu uma oportunidade de a gente poder abrir um leque muito grande para a parte cultural de toda a nossa grande região aqui de Nova Lima. Conversar com pessoas muito interessantes, né? A nossa região aqui, igual você falou, Raposa, Nova Lima, a gente tem uma classe artística grandiosa, né? No teatro, na dança, e a gente vai trazer muita gente legal aqui para conversar nessa temporada. Mas me conta uma coisa, por que você é tão incentivador assim da cultura? Bom, eu comecei a mexer com cultura assim em 98, né? Naquela época ali do Forró Pé de Serra. Estava começando ali junto com meus irmãos. Né? Gente, eu lembro dele tocando, tá? Pois era muito bacana. A gente tinha o Forró Godó. Até uns 2 anos atrás ainda a gente brincou um pouquinho, né? A gente fez alguns shows aí na Festa Nacional do Pilar. Algumas pessoas convidaram. A gente ainda, de vez em quando, gosta de se reunir, de fazer ali um pouco vamos dizer assim, de relembrar os velhos tempos, né? Então, em 98, a gente muito novo, com 16, 17 anos, a gente veio pra música. Eu falo que a música me salvou mesmo, né? Porque os tempos mudaram muito, né? Hoje a gente vê que a juventude às vezes está muito voltada para a tecnologia, às vezes tem algumas oportunidades, né? Muitas pessoas que a gente conhece com 15, 16, 17, 18 anos, às vezes estão envolvidos com drogas ou outros tipos de coisa. Na nossa época não tinha tanto assim como não é era hoje, tão exposto, né? Não era né? tão exposto. A droga mais conhecida da época talvez era a maconha. Mas enfim, a gente fala que a música, ela tira a gente desses ambientes e coloca a gente em ambientes diferentes, né? Porque aí você faz amizades, você vai, ao invés de você perder seu tempo, às vezes, na rua usando uma droga, a gente ia para ensaiar, a gente ia curtir aquele momento, a gente programava pro show, a gente fazia... Eu já fiz finais de semana de fazer 8 shows no final de semana com a banda. Então, quando começou ali em 2020, 2022, o Forró Pé... 2020 ainda, viajando. 2001, 2002, né? Naquela época do Forró Pé de Serra tava... O tempo tá passando tão rápido que a gente tá... Né? Misturou os dois tudo aqui. Mas aquela época do Forró Pé de Serra muito ativo em todo o Brasil, que aí veio Fala Mansa, Chama Chuva, Tri Forrozão, Tri Rastapé, enfim, tinha muitas bandas. E nessa época que você começou ali ver mesmo que a cultura podia ser um pouco maior? Sim, acho que naquela oportunidade, você ter ideia, a gente abriu um show, foi assim, muito marcante, né? Que foi o show do Jorge Benjor no aniversário de 300 anos de Nova Lima. Eu lembro. E assim, foi uma coisa muito louca, porque a gente era menino demais, né? A gente tocava de bermudinha, xadrez, chinelo de dedo, né? Não tem louco. E na época a gente estava iniciando com a sanfona, porque era muito difícil achar sanfoneiro no mercado naquela época. No rock and roll a gente fala que é sangue no olho. É difícil demais. Sangue no olho. Então a gente tinha um sanfô, que era um sanfoneiro, um senhor aqui das cabeceiras, chamava de sanfô, Gemiro. Então ele que começou, foi o primeiro sanfoneiro da banda. Aí era difícil, porque ele não era um cara que estudava música, né? Ele tirava de ouvido, então a gente tinha muita dificuldade, ouvido absoluto, né? Tinha muita dificuldade de achar tom, tonalidades e tal. E até a questão dos instrumentos também, né? Não é igual hoje, né? Que você entra na internet e compra um instrumento. Hoje você faz tudo sampleado ali. Se você quiser ter um baixo na banda... Pra gente ter um violão, ter uma bateria,
Era né? muito difícil. Muito difícil. E ali era uma percussão, né? Que a gente tinha uma percussão com o Thiago Linguinha, vinha meu irmão fazendo zabumba, o Justinho fazendo violão, e tinha um sanfone, e eu fazia triângulo ali. E nem era o vocalista era o Juninho naquela época. E aí, depois veio passando, o Clevinho, por exemplo, que hoje toca com o Zé Neto Cristiano, Sim. tocou com a gente, foi a primeira banda do Clevinho. Então, aquilo ali foi algo que marcou muito, né? A gente teve a oportunidade de viajar, tocar na Três Lobos, na Via do Sapê. A gente chegava aqui naquela época, Aurilândia e o Sendal eram muito próximos, né? Então, tinham-se muitas pessoas aqui no Sendal, que era o elitezinho. E a gente estava aqui na Aurilândia, onde que era o público, vamos dizer assim, média, né? Classe média e tal. E a gente chegava ali 3, 4 horas da manhã para tocar, era a última banda e o trem tava lotado. Gente, Nova Lima tinha um movimento nessa época, né? Não, era muito doido isso. Ninguém acreditava, não. A gente saía de lá 5 horas da manhã para ir para casa, ninguém tinha carro, e a pé. Subia a pé, morava ali nos Cariocas. Já fiz isso muito. Entendeu? E não tinha nenhum problema. Era. De assalto, de não sei o quê. Mal, quando te dava uma briga, um ficava discutindo com o outro, um do lado do passeio, do outro. Então era diferente. E depois dessa parte musical, eu tive a oportunidade de vir para Nova Lima, né? Trabalhar em Nova Lima. Eu comecei trabalhando aqui na sapataria, tinha feito várias outras coisas antes. Já tinha trabalhado com serviço de pedreiro, de vendedor, trabalhado em lanchonetes. E aí fui trabalhar na Ciro Calçados, da Ciro fui pro shopping, trabalhei 4 anos no shopping. Isso conciliando com a banda? Isso sempre conciliando com a banda. E aí no shopping, tinha uma história muito legal lá, né? Eu trabalhei na C&A, e eu cheguei a ser líder lá. Conta essa história de vez pra galera, assim, é muito interessante. Cheguei a ser líder lá na C&A da área do feminino, mas era um menino, né? Então, assim, eu fazia as escalas de serviço lá. A quem vai folgar sábado? Dá luz. Domingo, gente, clamoral, dá luz. E aí a gerente ficou brava comigo, sofá. Aí chegou nos corredores que ela ia mandar embora. Falei, ixi, deu ruim, bota enrolado. E nisso teve uma gincana interna na C&A. E essa gincana a gente tinha que fazer paródias. Ah, sim. Né? Falei, cara, agora eu tô na praça. E eles iam fazer a gincana e apresentar a nova gerente. Só que aí, no outro dia, essa nova gerente ia reformular todo o quadro, ou seja, eu já tava na rua. O que eu fiz de Lock 2? Já tava na música, né? Chamei o W3. Levei o W3 pra dentro da C&A. Grande banda W3. Falei, não, vamos lá pra C&A que eu preciso fazer uma paródia. Gente, nessa época, o W3 era, né? Aí os caras foram pra dentro da C&A e fizemos uma paródia com aquela música Onda, Onda, Olha a Onda e tal. E já tinha a Renner, Riachuelo e tal. E aí eu lembro que o refrão era tipo assim, né? Venda, venda, olha a venda, aí batia palma e tal. Olha o cliente, aí, cuidado da concorrência não pegar. Aí gente, as paródias são incríveis, né? E o refrão, na hora que chegava, a gerente nova chegou lá, eu chamava Ana Raquel. Ana Raquel mandou, esmaruça esse senhor, e todo mundo desceu. A gerente já pirou, né, dançando, que negócio. Me promoveu no outro dia. Eu ia ser mandado embora e ela me promoveu. Ou seja, você usou a música a seu favor. A meu favor. Né? Eu ainda ganhei naquela época um Discman, cara, que era um trem muito caro na época. Deve ter sido em 2001, 2002, sei lá. Então era um Discman, era muito caro. Era um prêmioço na época. E a minha música rodou em quase todas as lojas na época, assim, da gincana. Foi muito massa. Então, assim, ó, pra você ver como é que aquilo lá me ajudou. E trazendo agora para a realidade, por exemplo, a campanha política, a primeira que eu participei em 2021, a paródia eu fiz. Foi você que fez? Fiz questão de fazer. Então, assim, coisas que a gente vai, né? Naquela época eu usei para aquilo, usei hoje de novo. Eu falo que na vida a gente passa por vários momentos que você aprende alguma coisa que você pode usar num outro... Não, o que eu sempre digo que música, ela é essencial na nossa vida. A arte, a cultura é essencial, né? Tem gente que usa como terapia, Sim. Né? Então... É essencial e salva vidas, promove pessoas. Coisa melhor promove pessoas. Né? Eu quero mandar um abraço para a turma da C&A, nos Ângeles, né, que fui casado com meu irmão, tinha a Cida, enfim, eram muitas pessoas ali queridas que a gente fez amizade até hoje. E hoje está lá o Eliezer, que na época continua até hoje. O Eliezer está quase patrimônio da C&A, morador pro Nova Lima, parceiraço. Nossa, e me conta uma coisa, e essa galera que tocava com você? Pois é, aí o que aconteceu na época, né? A gente foi crescendo, aí chegou uma época, a gente parou de tocar, depois voltou, aí o Gilcinho realmente, né, desistiu da música e ficou eu e meu irmão só. Aí a gente continuou fazendo shows. Aí a gente começou a fazer freelances, né? Então a banda acabou ficando só eu e o Danilo, e a gente fazia freelance. Aí a gente chamava os sanfoneiros de fora,
teve uma época muito boa da banda, que foi quando foi o Cowboy Sanfoneiro, ele tocava com o Trio Farinhares e fazia com a gente também. Era muito top. Depois veio o Luciano, que era o sanfoneiro Sérgio Reis. Então a gente teve a oportunidade de tocar com grandes músicos, né? Aí foi na época que eu vim pro vocal, que o Juninho saiu da banda, eu vim pro vocal também. A gente teve a oportunidade de fazer várias coisas legais, sabe? E eu não comecei com forró, não. Muita gente acha que eu comecei tocando forró. Minha primeira banda que a gente teve chamava Rara Sensação. Era uma banda de pagode, samba e pagode. Sério? Sério. Gomão, que André canta no Seu Genésio, tocava baixo. Um dia você pergunta... Nossa, essa daí é antiga, viu? Essa eu não sabia, não. Antiga, o Gomão tocava baixo. Aí era mais ou menos a banda do Sem Limites, depois, que foi o pessoal do Retiro ali que juntou, que era Igor Doido, Diogo Bola Preta e tal, o Felipe. Aí depois essa banda que era Rara Sensação, a gente separou e os caras continuaram com esse Sem Limites e tal. E depois a gente foi pro Forró Pé de Serra. Nossa. E a gente fez um único show com essa banda. Um único show. Que foi numa pizzaria que tinha ali no Bicano, que hoje é Academia do Poinho. Onde que era Tropicália. Tropicália. Lá tinha muito rock and roll também. A gente fez um único pagode lá, né, com essa banda. Aqui, você lembra uma música dessa época? Você fala do quê? Do Forró Pé de Serra? Não, do pagode? Não, ele já tava nos pagodes 80, 90. A gente toca até hoje Soweto, né, Exalta Samba, essa turma toda. Eram as músicas que a gente tocava naquela época lá, já tava, né? Turma, você não sabia, né, Alex? Alex tá aqui nos bastidores, sabe disso não, né? Já contei pra ele. Mas é bacana, eu sou apaixonado com pagode até hoje. Eu não sabia dessa sua fase pagodeira. A forrozeira eu sabia, vi alguns shows, né? Do Danúbio cantando forró e tal, bem lá no início, né? Na época que eu também estava começando, né, fazer algumas coisas. Agora, a parte pagodeira eu não sabia. Toquei um tempo... Dança sambadinha. Mentira, tô brincando. Toquei um tempo com o Maracutaia, do Ed. A gente fazia maracutaia, tocava tantã. Louco demais. Nossa, tocava raposa. Eu toquei, por exemplo, com Sete Irmãos, com Forró Godó, no Racha. Nossa, sério? Tem muita história pra contar, gente. Tem demais. Mas era muito gostoso, cara. Era muito legal. É uma época bem bacana, né? Acho que é porque a gente estava aprendendo, tudo é muito novidade, né? Igual eu tô aqui hoje, pessoal, aprendendo, né? Isso é muito bacana. Danúbio, a gente vai fazer um intervalinho e a gente volta daqui a pouquinho para bater mais papo. Vamos junto. Papo cabeça, papo vitrola. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Papo cabeça, papo vitrola. E aí, pessoal, a gente está de volta, Papo Vitrola, e hoje eu estou aqui conversando com o Danúbio, que está me passando esse bastão. Olha a responsa, hein? Vamos lá. Danúbio, eu quero te perguntar uma coisa. Por que a cultura é tão importante para você? Olha, eu acho que a gente precisa valorizar e incentivar os artistas, né? Então, Deixa eu só te cortar. Gente, o pessoal saber de casa que o Danúbio é um dos maiores incentivadores da nossa cultura em Nova Lima. Não é porque você é vereador, não, porque isso já vem ao longo, né? Sim. Então, tá aí promovendo muitas coisas. Eu até te parabenizo e acho isso importantíssimo, fazendo parte da cultura, lógico. Né? Isso aí, acho que a gente tem que criar palcos, né? Para que os nossos artistas possam se apresentar. E os eventos hoje, eles servem para isso, né?
A gente fala que não adianta nada a gente ficar ensaiando lá 2, 3, 4, 5 meses se um dia a gente não for apresentar. E assim é com a criança que vai para a escola de música, que vai para a escola de dança. Então ele tem aquele sentimento que ele quer se apresentar, quer mostrar aquela arte. Assim é com o jogador de futebol, quando vai treinar, ele precisa participar de um torneio. E quando a gente fala dessa parte de geração de cultura, a gente está falando de algo muito maior. É muito grande. Porque às vezes a gente fala de cultura, as pessoas acham que é só música. Não é. Ao longo do programa a gente vai falar muito sobre isso aqui. E fora da geração de emprego e renda. Sim, claro. Porque além de você estar gerando emprego e renda para o artista, porque ele recebe um cachê, ele vai... Esse dinheiro depois ele vai usar e colocar ele dentro da própria cidade, vai fazer algum tipo de coisa voltada para a família e tudo. Você está gerando muita coisa dentro da cidade. Você vai num evento, você vai comprar uma roupa nova, você vai arrumar um cabelo, você vai fazer uma unha, você vai pegar um táxi, um Uber. Ou seja, você vai gerar uma renda no município muito grande. A galera que trabalha no evento, né? Que é uma estrutura grande que você tem hoje, né? Nós fizemos agora o último evento do Ferrugem, a gente tinha mais de 130 pessoas trabalhando. Então é muita gente que está gerando emprego, que está gerando renda ali. Se você for pegar num contexto geral, desde que quem montou, né, a estrutura, quem levou, nós estamos falando de quase 400 pessoas. Então é muita gente. Então assim, a gente precisa continuar valorizando a cultura. Eu falo que o esporte e a cultura tem que ser prioridade em qualquer governo, em qualquer política, porque a gente só fala de segurança, só fala de saúde, só fala de educação. Para começar, tudo é educação. Quem está treinando ali, quem está treinando para o esporte, quem está treinando para a música, está recebendo uma educação, está sendo educado para aquilo. Então já começa que a cultura e o esporte também estão inseridos na educação. Voltando, né, no primeiro bloco que a gente comentou, você tira as crianças da rua, né? Você incentiva aquele adolescente a se profissionalizar. Você né? concorda que quando você faz isso, você está melhorando a saúde pública? Sem dúvida. Se tiver menos pessoas hoje usando droga, mais pessoas participando do esporte, mais pessoas participando da fazendo cultura, exercício, você está tirando um custo ali da saúde. Sem dúvida. Porque depois essas pessoas têm que ser tratadas dentro da saúde. E automaticamente você melhora a segurança. Porque você não vai ter menos envolvimento com criminalidade. Ou seja, o esporte e a cultura melhora a educação, melhora a saúde, melhora a segurança, que são os pilares que toda a cidade tem. Por isso que a gente precisa continuar incentivando. Sabe uma coisa que eu uso muito, eu falo muito nos shows, é que as crianças envolvidas com arte são adultos muito melhores. Com certeza. Né? Porque se ela já vem ali, olha, trabalhando aqui, eu falo isso de experiência própria, porque eu tenho um filho baterista em casa, que tem 22 anos e toca bateria desde os 8. Top demais. Né? Então, é uma outra cabeça, né? Você leva a pessoa a tentar ser um ser humano melhor. Né? Você incentiva a criatividade, você incentiva várias coisas com a pessoa quando ela está envolvida com a cultura, né? Então, acho que, assim, hoje, pegando aqui por Nova Lima, eu posso falar um pouco de Raposa, que a gente tem feito alguns trabalhos lá também. A gente vê o tanto que as pessoas estão incentivando isso, abrindo esses palcos, criando essas oportunidades, né, e desenvolvendo. E assim, vocês vão ver a quantidade de artistas que vai sair dessa região daqui. Eu tô lá, eu tô vendo, né? Curto prazo de tempo, tem muitas pessoas boas. E esse gosto pela cultura, né, além de tocar, né, de ser músico, que te incentivou a virar um empresário da cultura, da música? Com certeza, vou contar para vocês o negócio. Hoje é tudo lindo. Nós vamos tocar aí, é mesa digital, não sei quantos canais, o cara vai lá e opera pelo celular, pelo tablet, papapá. Mas na nossa época, quando a gente começou, a gente tinha Toninho e Reis, Gato, Murilo. Eram os caras que mexiam com o som. Tinha o Pessoa, mas assim, né? Muito pouco. E tinha o Everson também, que tinha uma estrutura boa. Everson é tempos antigos. Eu fiz alguns shows com ele naquela época. Muita coisa. E assim, os equipamentos eram coisa de louco, eram mesas enormes, desse tamanho, analógicas, caixas pesadíssimas, com potências de som. Enfim, quando a gente chegou em 2005, se não me engano, o que a gente começou a perceber? A banda estava rodando muito, tinham muitos eventos, naquela época tinha muitos eventos nos bares, e a gente não conseguia ter som de qualidade, não pelos operadores ou pelas empresas que eles estavam. É porque tinha muito serviço. Hoje a mão de obra ela é muito escassa, mas naquela época, talvez, faltava-se mão de obras mais qualificadas. E o que a gente começou a fazer? Cara, a gente precisa investir em equipamento. Para a banda, a gente pensou no primeiro momento de investir em equipamento para a banda. Que hoje a maioria dessas galera já faz isso também. Esse cara tem um som para voz e violão, um som para atender um evento menor e tal. Então a gente começou a comprar um equipamento para atender o forrodó. Então o que a gente fazia? A gente começava a vender o show com som.
que na maioria das bandas fazem isso, Hoje né? faz. Mas naquela época, os processos licitatórios da prefeitura eram muito diferentes. Hoje é tudo muito claro. mais rigoroso. Mas a gente conseguia vender a banda e vender a banda com som. Com som. E aí, cara, a gente começou a falar, pô, aí tinha dia que a gente ia tocar na barraquinha, por exemplo, lá de Santo Antônio, a gente levava o nosso som e a banda. Aí tinha uma outra banda que tocava no mesmo dia, falou, cara, o som seu tá bom demais, como é que a gente vai pra alugar? Aí começamos a alugar o nosso som. Na hora que a gente foi ver, eu já tava com 12 caixas ciclotrona em casa, umas caixas desse tamanho, tem pesado. Era enorme. Tive que pegar a garagem da casa da minha mãe e fazer de galpão. E assim, a gente tava com muita coisa. Eu falei, cara, nós estamos com muito equipamento, cara. Deixa eu explicar pro pessoal de casa. Às vezes a pessoa quer fazer um evento, quer contratar uma banda, ou mesmo até um voz e violão. Ela precisa de equipamento, ela tem que levar uma estrutura de som, né? E isso é uma coisa que dá trabalho. Hoje em dia as caixas são desse tamanhozinho. Muito leve, você pega no né? carro, você coloca Mas o som todo. antigamente A gente tem sub do tamanho desse banco aqui. gente. tem. Então, assim, antigamente não tinha, as caixas eram muito grandes. Aí a gente começou a investir muito nisso. E aí a gente montou a nossa primeira empresa, a X3, tem pessoas que convivem com a gente Ensaiei até muito hoje. no estúdio do Depois o Gilson montou o estúdio, né? Toca do Leão. Toca sabe? do Som, Toca do Som. alguma coisa assim. É. Ensaiei muito lá. Isso, lá nos Cariocas. E aí a gente começou a fazer. E olha que loucura. Eu tinha a banda, eu tinha um som, e aí comecei a atinar, por exemplo, para a parte política, cara. Aí eu fui ser presidente da Associação do Bairro Cariocas. E aí o que eu fui fazer como presidente? Evento. Aí comecei a fazer festa junina no bar, Dia das Que é a Crianças. sua parte, Dia das né? Mães. E aí, ali começou tudo. Então, assim, eu comecei a alugar som, comecei a fazer eventos no meu próprio bar, já fui presidente da associação. Aí, na hora que eu assustei, eu já estava na Guarda Municipal, fiz o concurso, entrei. Aí, com a Guarda, começou a abrir muitas outras oportunidades, conhecer mais pessoas. Aí, meu som começou a alugar mais. E o trem foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí, fui ser presidente da Associação da Guarda. Fiquei lá por 4 anos, e aí depois fui para a Associação Comercial, fiquei um tempo. Então, ou seja, eu fui Você foi vivenciando presidente isso. da Associação Comercial? Na Associação Comercial, fiquei como diretor, presidente era a Tatiane. Ah, né? sim, É, sim, Tatiana. Foi muito bom. E lá eu tive a oportunidade de ir para o Clube da CE. Aí eu chego no Clube da CE, né, que hoje é o Clube da CE, antigamente era o Clube do SESI. É. Aí vejo uma área maravilhosa, mas tinha uma praça no meio. Eu falei assim, caraca, cara, vou fazer um trem doido aqui. A Tatiana dava muita liberdade pra gente trabalhar, era muito bom. Aí ela falou comigo assim, Tati, quero quebrar esse trem todo, quero fazer esse negócio, quero arrancar esse negócio aqui, vou fazer uma arena de eventos aqui, vai caber 5.000 pessoas. E era um espaço que estava meio que parado, assim, né? Paradaço. Tem uma estrutura boa, tem um potencial muito grande, né, de fazer. E o clube naquela época não era tão rentável, então a gente precisava de criar formas de ter Exatamente, receitas. Né? E a gente conseguiu fazer um excelente trabalho. Lá nós levamos Mozinho, Arte Popular, Pagode 90, acabamos de levar o Ferrugem agora. Ou seja, a gente consegue trazer artistas de renome nacional para dentro de uma área central em Nova Lima. Porque todo mundo, quando fala de shows em Nova Lima, pensa nas festas tradicionais da cidade, né? Que são festas cavalo, enfim, mandioca que teve agora o PEX. Mas a maioria das pessoas pensam só mais em Jardim Canadá, que tem áreas maiores para comportar 5, 6 mil pessoas. Hoje não, o Nova Lima tem. É o Clube da CE. Então, isso tudo, a gente foi passando por os lugares, foi deixando marcas, né? Foi deixando legado. Aí, quando você deixa legado, você acaba sendo reconhecido. E assim, foi com o Papo Vitrola aqui também. O Papo Vitrola foi uma vitrine muito grande para a gente também nessa área política. Me agradeço muito aqui a toda a equipe, o Nicolas, né? A galera que sempre está ajudando a gente. Nicolas agora é o nosso técnico oficial, está aqui hoje, né? No lugar do Gessé. Será Me que vai dar recebeu bom? muito bem aqui, a turma toda. Ele é muito bonzinho, gente. Então, assim, tem muita gente boa aqui. O Fred é um excelente profissional, um excelente parceiro. E essas coisas é que nos fazem crescer. Às vezes a gente precisa de ter essas oportunidades, as pessoas precisam ter essa oportunidade como eu tive. E aí você vai usando isso a seu favor. Você deixa, de fato, legados que vão ficar para a história. Né? Daqui a 30 anos eu posso falar, pô, passei por ali, fui apresentador do Pablo Vitrola, fiquei ali por um tempo. A gente conseguiu fazer uma história ali, então isso é muito bom. Né? A estrutura que você fez do Ferrugem, excelente, né? Muito massa, cara. Acho que todo mundo ficou assim impressionado. Ou seja, dá para fazer. Se você tiver boa vontade, bons parceiros, e as pessoas acreditarem no seu projeto, né? Porque também o público precisa estar presente. Sim, claro. A gente consegue fazer muita coisa boa aqui na região. Sem dúvida. Agora me conta uma coisa. Eu sei que bastidores tem muita coisa legal para contar. Tem muita história para contar. Tem alguma história que ficou assim gravada que você falou assim, eu preciso sentar para rir? Ah, não, história tem demais. Ó, primeiro show do Forró Godó lá em Raposa. Não foi o primeiro show. A gente fez um show em Raposa, lá no Estrela, lá. E na época,
Era Tradimais, não era Tradimais, não. Como é que chamava a banda? Era Tentação? Tradição. Era o Tradição. Mas essa turma toda que tá lá, Hernani, a turma tava toda lá. Você tava também, Alex? Então você deve lembrar dessa história. O negócio era tão bom na época que os caras alugaram um ônibus pra gente poder fazer um show em Raposo. E aí foi Algodó, Tradição, no mesmo ônibus. Aí chegou na curva ali, deu uma confusão. Esses caras fizeram um negócio, tinha um trem de batismo que tinha lá, que era uma zona danada. Hernani, até hoje eu continuo te chamando por causa desse batismo que você fez comigo. Um dia eu conto pra vocês assim, né, fora os bastidores. Que foi uma coisa muito engraçada. A galera era muito unida naquela época, né? E isso marcou. E sempre que a gente fazia show, a gente fez show, por exemplo, na festa em Divinópolis, que era a mesma coisa, na época tinha o Suindara, né? Que era uma bandaça, que era na mesma empresa que a gente tocava ali. Então, assim, foram várias coisas que marcaram, mas teve um show como produtor, pra mim, que foi um dos melhores shows que eu fiz na minha vida, o mais louco, que foi o show do... As loucuras são interessantíssimas. Foi o show do Seu Jorge. Esse, pra mim, foi o Seu show Jorge? que mais marcou. Foi lá no campo lá do sindicato. Foi uma festa da prefeitura, na época, a gente tava fazendo a produção, na época junto com o Marcelo Vaz, um grande parceiro, um grande amigo, e é bom, eu gosto muito de falar isso, das pessoas que foram parceiras. Claro, né? importantíssimo. Teve o Jucinho Danilo, que foi a primeira empresa, depois teve o Marcelo Vaz, depois a gente montou aí 9 eventos, que foi junto com o Titi e com o Matheus. Aí a gente fechou essa parceria e fomos para a DM Produções e Eventos. Nesse show do Seu Jorge, uma estrutura muito grande, a maior estrutura que eu já tinha visto, assim, um palco 14, 12, tinha um corredor assim atrás, um palco cortinado, e os caras montaram uma poltrona pro Seu Jorge, né? Uma poltrona vermelha. Ele ficou sentado ali na poltrona depois do show, eu não tava entendendo nada. E aí ele pediu para montar uma boate para ele. Boate? Dentro do camarim. E ele pediu tudo, CDJ, aquela parada toda de DJ. E o DJ, depois a gente foi entender que o DJ era ele. Ah. E aí quando acabou ele o show... se expressar. Quando acabou o show, esse cara sentou na poltrona, e a gente não ficou vendo, porque não podia subir. Ele ficou tipo assim, o show acabou, sei lá, 11 horas da noite, ele ficou até umas 2 horas da manhã, sentado nessa poltrona. Imóvel? Ficou lá, e ninguém conseguia ter acesso. E muita gente queria bater foto, queria trem todo. Sim. Conclusão, velho, foi todo mundo embora. Ficou lá eu, o prefeito, acho que na época Carlinhos, né? E algumas pessoas ali que estavam querendo ter acesso para bater foto. O cara demorou demais para descer. Depois ele desceu, aí foi para dentro do camarim, ficou tocando lá, fazendo uns trem doidão lá, só ele mesmo na vibe dele lá e tal. Aí depois eu acho que ele foi atender a turma, nós saímos de lá às 5 horas da manhã, uma confusão danada, e foi um show muito top, foi um dos melhores shows que eu já fiz. Mas esse pós-evento, pós-show, foi algo que marcou demais. Eu conto essa história para quase todo mundo, assim, né? E fora isso, são as picuinhas de evento mesmo que sempre acontecem. Agora na Festa Cavalo lá de Raposa aí, né? Em breve o Bacalhau vai estar vindo secretário, né, de Esporte e Cultura lá de Raposa. A gente passou muito perrengue. Um dia antes lá, o palco estava 2 metros abaixo do negócio. Aí nós tivemos que ficar lá até de madrugada refazendo o palco. Mas isso foi exigência de artista? Não tinha como. O brete do boi estava com 3 metros e o palco com 2. O artista ia ficar abaixo do brete. E a gente foi situar para isso, depois a gente tinha montado o palco todo. Fora outras coisas que acontecem durante o evento que a gente vai administrando. Então, acho que a produção de evento é muito isso. Né? É você estar ali preparado para administrar os problemas. E vem problema toda hora. Eu vou te colocar numa saia justa agora. É mais fácil lidar com os artistas famosos ou com os artistas locais? Olha, o artista famoso ele tem toda uma produção por trás que ele facilita a nossa vida. Essa é a grande realidade. Agora, os artistas locais, eles precisam ter condições de um dia chegar a ter essas produções. Então, acaba que o artista local ele tem que ser tratado com mais carinho. Né? Ele tem que ser tratado com mais respeito. A gente precisa estar mais próximo. Porque se eu virar para você aqui agora, Lila, de falar assim, vou te pagar 200 mil no seu show... Eu tenho que correr atrás de estrutura. Você vai chegar, você vai ter um produtor de palco, você vai ter um produtor de camarim, você vai ter umas exigências, vai ter tudo isso. O artista local não, às vezes o cara tá começando, às vezes ele precisa tocar por valores já pré-definidos. Sim, você tá falando do artista local, entendi. O artista local, às vezes, ele precisa trabalhar com um cachê já pré-definido. Sim. Às vezes ele não consegue fazer um investimento, por exemplo, de palco. Hoje você contrata artistas grandes, por exemplo, o Ferrugem mesmo, o backline do palco era todo dele. Já vem com a estrutura toda. O cara não toca, o microfone de todos os músicos é dele, de todas as bandas, retorno de palco, tudo é dele.
Então, assim, o cara hoje ele tem uma condição de apresentar um trabalho muito melhor do que o artista local. Sim, claro. Então, não Até é que pela questão financeira, né? Sim, do pagamento do show tal. Então, não é que o artista local é mais difícil. Ele precisa ter mais atenção do que o artista maior. Porque o artista maior ele já tem toda uma pré-produção por trás dele que dá uma condição para que ele chegue no show para fazer o show. O artista local não. Ele tem que preocupar com o ensaio da banda, tem que preocupar com o pagamento que vai ser feito quando acaba o show. O cara que é freelance então quer receber de qualquer jeito, tem que preocupar com o figurino. Quando ele vai tocar, já tá tão exausto de ter passado o dia inteiro fazendo aquilo ali. Se organizando para aquilo. E a gente que quando faz um show grande, tem uma abertura de uma banda local, a gente percebe o esforço da galera. Cara, é muito difícil. Então, quando a gente faz produção, a gente tenta dar esse carinho pro artista local. Sabe, eu acho que em Raposa, essa última produção, vou pegar Raposa de novo. De exemplo. Cara, a gente contratou lá a Silvana, que é de lá, o atendimento com o artista local. Os caras chegaram no camarim, tinha foto deles lá dentro. Parece que é bobeira, né? Não. Tinha foto dos caras lá dentro do camarim. Isso é importantíssimo. Tinha um cartaz A3 na porta do camarim lá, escrito o nome da banda. Isso é muito então bom. São detalhes, cara. O artista ele já tá tão cansado, tão saturado o dia a dia ali, porque o cara, além de ter que subir no palco para cantar, ele já trabalhou o dia inteiro. Ele já cuidou da família, ele já preocupou com o ensaio, já preocupou com a passagem de som, já preocupou com o figurino. Faltando meia hora para tocar, às vezes ele tem que ir em casa tomar um banho para voltar, porque tava na correria ali da passagem de som. Então, cara, como é que você não entende lá dessa turma, sabe? É muito importante saber disso, a galera de casa ouvir, né, os músicos saber disso, porque tem uma importância. Sim, né? Tem uma relevância grande, né? Não é porque o artista é mais famoso que ele tem que ser tratado melhor, né? Que, inclusive, às vezes, um artista é muito famoso e nem tem tanta simpatia, assim, sim, né? Sim, é verdade. Então, é muito bom saber disso. Eu fico feliz, né, por fazer parte desse movimento todo. Fico feliz. Danúbio, eu agradeço demais. Foi muito bom. Foi muito legal essa troca, essa passagem. Vou te desejar boa sorte aí na sua nova caminhada, uma temporada que a Lila vai estar junto com a gente aí na condução do Papo Vitrola. Deixar aqui nossas redes sociais, a gente tem hoje a DM1 Produções e Eventos, lá você vai acompanhar todos os nossos shows, programação de eventos, lá você pode curtir o que a gente já fez, deixar um recado. DM1 Produções e Eventos, entra no Instagram, começa a seguir a gente. E a nossa página, Danúbio NL, Danúbio Vereador, você pode também estar acompanhando aí e, né, deixar ali alguma sugestão para que a gente estar sempre junto de vocês. É isso aí. Obrigada, Danúbio. Vamos juntos sempre. Não pensa que você vai ficar livre de mim, não, que a gente ainda vai se falar muito ainda. Com certeza. É isso aí, pessoal. Papo Vitrola, eu sou Lila Chaves. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Papo legal, um alto astral, música e informação. Sempre tem um papo bom, toque de humor e diversão. Papo cabeça, papo